vamos falar um pouquinho de futebol, vai. Puta, tava tão gostoso só conversando aqui, mas eu queria conversar com vocês do jogo do Corinthians, que ganhou de 1-0 do Flamengo. Numa partida meio truncada ali, com chance dos dois lados, um gol contra do Rodinei, né? Muita gente colocando a foto do Rodinei quando era do Corinthians lá em 2012, que eu acho uma bobagem, claro que ele não fez de propósito aquilo, mas fato é, o Corinthians ganhou, encostou no Palmeiras, que perdeu a oportunidade de se distanciar novamente do Corinthians, né? Empatou o jogo. É muito importante a vitória do Corinthians, né, Edmundo, para conseguir voltar à segunda colocação e continua na briga em todos os campeonatos, mesmo com 1000 lesões, cara. O que está acontecendo, Edmundo? Então, o Corinthians, que ninguém acreditava no início da temporada, né, com o Silvinho, com o Vitor Pereira ganhou corpo. Porque mesmo desfalcado, a gente falava, a gente não sabia se o Dorival Júnior ia com o time principal ou não, né? Os atletas estavam lá, mas a maioria deles ficaram no banco. Mas o Corinthians também tinha muitos desfalques e conseguiu fazer uma boa partida e ganhar o jogo de um adversário direto e aproveitar também do tropeço do Flamengo, aliás, do Atlético Mineiro e do Palmeiras. Então, assim, esse é o tipo de campeonato que eu gosto. É claro que eu quero que o Palmeiras seja campeão, mas esse o tipo de campeonato que eu gosto, que está todo mundo colado, todo mundo concentrado em busca desse título. E, ô Maurão, você imaginava que ia estar tão embolado assim o campeonato, com o Palmeiras tão acima da média, na minha opinião, pelo menos? Ele está muito acima da média. Eu acho que é o time que tem mais ascensão hoje no futebol brasileiro. Você imaginava isso mesmo com o Corinthians todo desfalcado, cara? Assim, não diria o Corinthians, mas vai ser esse enrosco até o final. Está longe de ser a melhor liga do mundo, mas entre os grandes países campeões do mundo, a gente está falando do maior de todos, o pentacampeão, já de algum tempo a Liga Brasileira é a mais equilibrada de todas. Não é mesmo a melhor, até pelo calendário intenso e insano. E olha que o Edmundo vivenciou isso na pele mesmo. Era um calendário ainda pior, mais maluco. A gente deu uma melhorada, deu uma organizada um pouquinho nessa bagunça, mas ainda está longe do ideal. Tanto é que, por exemplo, no caso específico que a gente vai falar também, faz parte de todo esse pacote, Palmeiras e Fortaleza, ou Fortaleza e Palmeiras ontem na Arena Castelão, era o jogo entre o Lanterna e o líder. E foi um jogo pau a pau, equilibrado. Também não foi lá uma maravilha, como também não foi o do Corinthians, como também não foi o Atlético Mineiro e São Paulo. É o que temos. E não causa estranheza. Vai numa Premier League ou numa Liga Italiana, na Espanhola, o Lanterna, e o Edmundo sabe bem porque vivenciou isso, o líder do campeonato italiano não vai empatar, mesmo que fora de casa, com o Lanterna, e vai ser tema de teses, derruba treinador. Não, bom, no Palmeiras o treinador está dando volta ali porque já está a torcida da turma do amendoim cornetando, né? Isso é o clássico do Palmeiras e cada vez mais de outros times. Mas assim, não causa mais estranheza, né? E uma pena, porque estamos falando aqui com o Edmundo e com esse futebol maravilhoso que a gente pode ter e até em momentos tem, mas, por exemplo, você pega exatamente ontem, os 3 melhores times do campeonato hoje, Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians. Os jogos de ontem, só saiu um gol contra bizarro e bizonho do Rodinei. Né? E não foram tantas as chances criadas. Né? E quando tem, é gol que você pode discutir anulação, é pênalti que se tenta inventar ou se reclama, enfim. Então tem muita coisa a melhorar. Mas assim, eu acho que até pela frente que o Palmeiras está vivenciando desde o ano passado, que foi o time que mais jogou no mundo, foram 91 partidas, agora teve férias, mas tem Mundial, tem intensidade, tem cobrança, e o Edmundo também sabe, por jogar em grandes equipes, quanto mais você ganha, mais você é exigido de se manter no nível. Aí não basta só ser campeão ou bicampeão, tem que estar show. E não é toda hora que é isso, ainda mais com o nível que você tem aqui. Então o Palmeiras também está esgarçado, está perdendo os jogadores. O Corinthians foi lindo ontem, como havia sido na Bombonera, conseguiu se superar mesmo com tantos desfalques, né? Mas o futebol do Corinthians contra o Boca não teve um chute a gol, mas na Bombonera passar nos pênaltis, maravilhoso. O futebol de ontem na Neoquímica Arena também não foi uma maravilha, né? Com boa vontade, o Corinthians teve 5 chances, o Flamengo 5, e dessas 5 corintianas foi um cruzamento errado que o Rodinei sozinho botou para dentro. E conta como chance, porque é gol. Mas assim, futebol mesmo do Corinthians está devendo. Mas ao mesmo tempo, tão esgarçado, tão desfalcado, é o que dá para fazer. Pô, vence um grande time como é o Flamengo, não só pela história, mas pelo momento. Vence o Boca, vai às quartas de final da Libertadores contra o próprio Flamengo e tá bom demais. Mas para o nosso nível de exigência, sem ser tão chato como a gente já é, a gente quer mais o Flamengo, quer mais o Corinthians, do Galo, do São Paulo, do Palmeiras. A gente, no caso aqui, a gente torce por isso, mas o nível é isso que está aí. Então, assim, eu acho que o Palmeiras segue como o maior favorito à conquista do título brasileiro, tá? Porque Copa do Brasil e Libertadores, mesmo sendo o atual campeão, bicampeão e ainda ser o melhor time,
o melhor momento do Palmeiras desde que chegou o Abel lá em novembro de 2020, pô, é duríssimo ser tricampeão. É duríssimo. Você ser tricampeão, já que uma Libertadores é dura. Duas, não tinha desde 2001. Tri da América, você não tem desde 1974 com o Independiente, que seria a tetra de 75. Então, assim, o Palmeiras pode até não ganhar a Libertadores, mas é um ótimo desempenho. Agora, no Brasileiro, se dá para dizer, o Palmeiras segue favorito. Mas favoritaço, que vai abrir uma grande vantagem, não vai. Vai ser tipo até a última rodada esse enrosco só. Exatamente. Agora a gente vai falar até de reforço chegando no Corinthians, importante. Mas antes disso, tem uma mensagem aqui muito importante do Celso Ardengue. Vou até contar um bastidor aqui para vocês, tá? O Mauro sabe mais ou menos, o Edmundo não deve nem saber. O Celso Ardengue foi o cara que o Mauro indicou para o Álvaro para conversar sobre o Mundo Ed, e o Celso Ardengue foi o que me apresentou para o Álvaro. Ou seja, é todo trio aqui. Ele falou 3 ídolos juntos: Mauro Betti, Edmundo e Gui Camarda. Que grande dia. Baita cara e baita profissional, Celso Ardengue. Não tenha dúvida. Obrigado, Celso. Obrigado. Não, eu vou dizer, é tudo jogada ensaiada, tudo é jogada armada. E aquela coisa, eu não fiz assistência, eu fiz o passe para assistência para dar muito certo com o Gui. Além de ser mais bonito que o Celso Ardengue, aqui, ó, o Gui tá de cara lavado ou tá de máscara. É melhor que fique assim na foto. Celcinho, beijo no seu coração, cara. Você é um moleque monstruoso, tá lá na ESPN, tá arrebentando. Ele é um moleque que eu gosto muito. Ó, vamos falar de reforço no Corinthians, que o Balbuena já está livre para assinar com o Corinthians. Para mim, o baita cara muda mais um pouco o patamar do Corinthians. Mesmo o João Vitor saindo, eu acho que é melhor zagueiro que o João Vitor, mais formado. Lógico que o João Vitor ainda tem muito a evoluir aí durante a carreira, né? Cara, é muito importante, né, Edmundo, ter mais um reforço. Acho que vem mais, tá? Acho que até dia 17 a gente deve ter mais novidade no Corinthians. Falam em volante, mais um ponto, até por causa das lesões. E aí começa a mudar um pouco o patamar, o Corinthians começa a chegar com um elenco mais próximo de Atlético, Flamengo, Palmeiras, né? Porque até o começo até a próxima fase da Libertadores, o Corinthians vai ter todo mundo menos o Maicon, teoricamente, se ninguém mais se machucar. Aí começa a mudar um pouco o patamar aí, né, Edmundo? Eu já gosto do time do Corinthians. O problema é que tem alguns atletas, eu digo até os menos renomados, que oscilam muito, são capazes de fazer partidas espetaculares e outras nem tanto. E aí fica a dúvida no torcedor corintiano se quando o Renato Augusto, quando o William, quando os craques não puderem jogar, se Mosquito, Mantuano não vai ficar, Mosquito, Adson, Júnior Moraes, esses atletas eles vão manter o mesmo desempenho. E por muitas vezes acontece de não. Agora, eles foram com esses atletas à Bamboneira e conseguiram um feito espetacular de que décadas uma equipe não conseguia. Então, tem mérito, tem um bom time. Só que eu acho que o Vitor está demorando um pouco para assimilar o que é o futebol brasileiro. Né? Você jogar um clássico contra o Palmeiras com um time reserva, independente de onde for, não é aceitável pela sua torcida. Agora, um time que está bem na Copa do Brasil, porque goleou o Santos por 4-0, conseguiu essa façanha de classificar na Libertadores contra o Boca sem nenhum dos seus principais jogadores. E vice-líder do Campeonato Brasileiro, né? É extraordinário, é um trabalho maravilhoso. Eu acho que passa muito pelo trabalho do Vitor Pereira, mas passa também pelo movimento que a torcida está fazendo. A torcida do Corinthians tem dado um apoio. Ontem, na Neoquímica, eu estava assistindo o jogo aqui da minha casa, apoiou o tempo inteiro. E olha que nem foi um jogo vistoso, como disse o Mauro Betti. Exatamente, não foi aquele jogo maravilhoso, conseguiu aos trancos e barrancos, tá parecendo 300 Esparta, Corinthians, tá indo, cara, tá tomando flechada, machuca, não sei quem, sai o William, machuca o ombro, mas ainda tá de pé, e com um reforço chegando, é muito provável que seja anunciado essa semana ainda o Balbuena, eu acho importantíssimo. É importante, né, Mauro? Você concorda com o Edmundo do elenco? Você acha que o Corinthians começa a chegar próximo do Palmeiras e Atlético Mineiro, por exemplo, hoje, que são, acho que, os que estão mais em ascensão aí no Brasil?
Sim, o Flamengo não está jogando, mas com potencial e com muita gente chegando também, né? O Flamengo, desses todos, é o que deve trazer até mais jogadores de qualidade, não é pouco investimento. O Corinthians já tinha, a questão era saber se exatamente os tão rodados dariam um jeito ou dariam mescla com os miúdos do Vitor Pereira, né? E acho que está dando, né? Para trazer o Yuri Alberto, ele perdeu um jogador importante, até pela versatilidade que é o Mantuan, mas uma função carente, né? Entre o Yuri Alberto, que acho que joga em quase, se não em todo o time brasileiro, joga em quase todo o time brasileiro, talvez a exceção do próprio Flamengo, que tem o Gabi, que tem o Pedro, né? E mesmo assim é ótimo o Yuri Alberto. E o Corinthians já tinha um elenco interessante, uma molecada boa, com um investimento, com apoio e tal, e faz uma mescla que é interessante. Eu gosto muito do Vitor Pereira. E está fazendo legal. Se você pensar a campanha que faz o Corinthians, até mais do que os próprios desempenhos corintianos, está bom demais, né? Onde ele está nas competições. Vai passar, claro, pela Copa do Brasil, já encaminhou nos 4-0 em Itaquera. E Libertadores ainda está igual, até porque tem 23, 22 dias até lá, tem muita coisa para acontecer. E é clássico, também nisso o Edmundo sabe muito mais do que a gente. O clássico normalmente iguala os desiguais. Em um Flamengo e Corinthians, até pelo momento atual, não pelo jogo de ontem, que era um jogo de circunstâncias diferentes, até porque tem agora, sobretudo para o Flamengo contra o Galo no Maracanã, a Copa do Brasil. O Corinthians já até está com sangue doce em relação ao jogo de volta contra o Santos na Vila Belmiro. Mas assim, fica todo mundo igual. Como é tudo muito igual. Assim, o Palmeiras ainda está jogando bom futebol, assim, mas não está num nível. E a gente tem outros times que estão chegando, se não com tanto elenco, mas com futebol bem bacana, que é o caso, por exemplo, do Fluminense e do Diniz, né? Vou dizer que ele vai atropelar, vai passar, mas, pô, tá legal, tá bonito. Do outro lado, com uma característica totalmente diversa, mas com resultados consideráveis, você tem um Inter do Mano, que é um dos grandes times brasileiros, o time que mais mudou para o Campeonato Brasileiro de elenco, e dá para dizer até mais ou menos de concepção de jogo, é o Inter do Mano, e está chegando. Fora o próprio Furacão, né? Ainda mais por ter um Filipão, que todo ano a gente fica aposentando o Filipão, que é outra das coisas detestáveis que a mídia faz. Não, ex-treinador atividade, ex-jogador atividade. Eu não quero que ninguém me considere um ex-jornalista em atividade, embora eu já possa estar sendo. Mas é questão mínima de respeito. E também nisso o Edmundo sabe muito bem. Quem tem que se aposentar, saber ou não a hora da aposentadoria, é o jogador, é o jornalista, é o treinador, é o taxidermista, é o gandula, é cada um. A gente vive em tamanhos dias de desrespeito, de falta de consideração das pessoas, que a gente sai ex-jogador de atividade, ex não sei. Cara, vamos respeitar minimamente, cara, sabe? Vamos entender os processos, até porque, de repente, sei lá, o próprio Filipão, depois de 2014, não serve mais. Aí, em 2018, faz um baita campeonato, é campeão pelo Palmeiras. E ele é dever lembrar, em 2019, quando teve a parada para a Copa América, o grande líder do campeonato, jogando muito bem, era o Palmeiras. Aí teve a parada, quando voltou, o time estrambelhou, e aí o Flamengo veio de uma maneira, errando tudo, fez aquele time sensacional. O maior que eu vi nesse século foi o Flamengo do Jorge Jesus, que meio que pintou do nada, foi brilhante, e depois não conseguiu por uma série de circunstâncias. Então, gente, além de não saber nada e muitos fatores poderem levar em alguma coisa, pelo menos um mínimo de respeito é legal, para você entender uma série de processos, ainda mais no futebol tão maluco que não dá tempo ao tempo.